E A live! Fazer essa live então, falar de futebol, né? Já que o Arthur não entende nada de meteorologia. acabou com o bolão. Então é live, clima, Quer campo. começar? Então você faz assim, ó. Você anuncia, ó, aqui estamos em mais uma live Clima Campo, Clima campo. né? Mais um espaço aqui do Canal Rural para trazer meteorologia, né? É que aí sempre é uma abertura genérica, força. E aí, deixa eu pensar. É que como eu faço tudo no improviso. Mas você que normalmente abre? Não sei se é você que Não, abre. é sempre, por exemplo, a Priscila sempre faz, ela sempre Ah, abre. então eu abro. Eu só. Mas eu também, eu tô pensando o que eu falaria pra abrir. Então você fala, ó, hoje eu tô aqui, você pode reforçar todas as quintas-feiras, eu, Antônio Pet, estarei aqui. Aí você me abre junto com o Arthur Miller, né? Aí deixa que eu falo do QR Code, das Tá bom. coisas aqui, né? Clima campo. Live do Clima Campo. Não vai me falar clima tempo aí. Que é 2 palitos pra falar isso. Próximos 15 minutos, mais informação. E aí o que acontece? Aí essa tua fechada, tem a nossa aberta. E aí a gente tá conversando aqui. E aí às vezes, vamos aqui ler os comentários. Você vira pra trás e tá aqui, ó. Aí você consegue ler aqui? Vai estar o YouTube. Claro. Tá. Ou só troca a foto aí, né? Ou bota genérico, né? Ou... Embora. Só tem um. Tá. Que pode ser que termine um pouquinho antes ainda, por causa do FIAP lá que estão voltando do almoço. Aí aqui eu vou, quando eu falar, né? Eu vou dizer, bota aqui no telão. Aí eu vou fazer a previsão pro Nordeste, um geralzão do Brasil. Até 10 minutos de. Não, tem 15. Não, eu acho que vai ter inteira, tá? Mas. Mandei. Então é a versão ali. Pode trocar. Tem. Eu venho avisar aí, tá bom? Não, beleza. Se puder botar aquele reloginho aqui também, pra gente ir se policiando. Tinha o tablet com o tempo. Regressiva, né? Porque senão às vezes aqui a gente tá conversando, falta um minuto, aí tu. Acabou a live. Você tá colecionando as figurinhas? Falta uma só, da Copa. Não, da Coca, né? Do álbum não. Falta só um jogador do Uruguai, daí tá nesse espacinho pra colocar aqui, porque o outro eu tive que colar de lado. Falta só o do Uruguai. Quem que é? Putz, não sei, ele tá meio que com a mão assim pra cima, não consegui, eu vi pelo Google, né? Aí Os caras roubando as figurinhas das cocas do mercado. é muita falta de educação, né, cara? Pelo amor de Deus, onde é que nós chegamos, né, cara? É muita falta de educação. Mas você sabe que quando eu era moleque, eu tinha uns 8, 9 anos de idade, eu corria atrás do caminhão da Coca pra pegar a Coca. Mas ele tinha 10 anos, né, Pet? Aqueles... Estamos ao vivo, mais uma live aqui no Clima Campo com o Arthur Miller. Eu confesso, viu, Arthur, que eu tô um pouquinho nervoso, que é a primeira vez que eu faço essa apresentação aqui, né? Mas estando junto com você, as coisas ficam mais fáceis. Então, a gente já vai começar a convidar o nosso telespectador para participar conosco dessa live, que é transmitida na TV e também nas nossas redes sociais, no YouTube, né? Você pode consultar aqui o Arthur Miller para saber como é que está o clima aí na sua região. E também tem mais informações através do nosso QR Code. Conta pra gente, Arthur, como é que funciona. Boa tarde. Boa tarde, Petri. Muito bom estar com você aqui, né, para trazer também mais informações para nossa live. E uma boa tarde para você, né, que está nos acompanhando aqui em mais uma live Clima Campo. Você pode acessar o QR Code que está aqui na sua tela, na qual você pode fazer um cadastro, é rápido, simples. Seja membro do Clima Campo. Você vai ter acesso prioritário para a gente responder as suas perguntas com dúvidas sobre o tempo, sobre o clima. Acesso a um e-book exclusivo que eu mesmo produzi, explicando os fenômenos meteorológicos, para o produtor entender mais, né, sobre meteorologia, aplicar esse conhecimento no campo e, claro, um aplicativo especial com uma previsão do tempo voltada para a sua região. Então,
Vou pedir para colocar aqui o satélite de fundo e aí a gente vai, né, dar uma olhada rapidamente sobre como tá o tempo. Essa né, imagem na já região. é de agora, é isso? Isso, exatamente. A gente vê algumas nuvens ali sobre o Maranhão, né? Agora, essa semana, a gente tá com a oscilação Madden-Júlia, MDO, que trouxe temporais ontem, tá? Teve microexplosão lá no Piauí, né? Como a gente traz na região sul, muita destruição ali na região, devido a essas tempestades mais fortes, né? A gente tá aí com umas semanas um pouco atípicas, chuva subindo no sudeste principalmente. Mas agora, olhando então o satélite da região nordeste, tem chuvas ali pela região do Maranhão, a gente percebe que o mapa da umidade do solo está muito seco, ondas de leste continuam atuando. Então chuva nos próximos 5 dias é só na faixa litorânea. Na semana que vem, a chuva adentra um pouco para dentro de Paraíba, Pernambuco, trazendo lá seus 15, 20 milímetros acumulados. Isso também deve valer na semana da virada do mês. Lembrando que chuva volumosa para o interior do Nordeste só lá para o final de setembro, começo de outubro. Enquanto isso, segue o calorão, 34, 35 graus, e nos próximos dias já vai avançando o frio. Então, na semana do dia 24, 28, frio na Bahia, e isso também deve valer, né, na virada do mês, ou seja, temperaturas aí na casa de 15 graus. E agora, olhando rapidamente para todo o país, temos então a frente fria avançando, já levando instabilidade para o Rio Grande do Sul, chuva mais volumosa, Santa Catarina e Paraná, 100 milímetros em 5 dias nas áreas em verde, podendo prejudicar principalmente os trabalhos em campo. E a atenção fica para a primeira onda de frio do inverno, lembrando que o inverno começa no domingo, porque semana que vem temperatura despenca em todo o centro-sul do país, deixando sul, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás sob risco de geada. Isso mesmo, sul de Goiás também sob risco de geada. Então muita atenção, principalmente pecuarista e Mato Grosso do Sul. Cuidado com o gado, porque vai ter problemas de hipotermia, já que serão de 3 a 4 dias, com mínimas aí na casa de 5 a 4 graus. Então, quem puder recolher o gado, não deixar aí ao céu aberto, vai ajudar, porque a gente já viu aí mês passado problemas com gado morrendo por causa de frio. Então, muita atenção para esse frio que avança na próxima semana. Então, já que eu passei todo esse parecer sobre todo o Brasil, né? Vou rapidamente mudar o satélite, agora a gente vai lá para a Copa, porque eu sei que o Petri entende bem de futebol, e amanhã, né, Petri, tem jogo do Brasil. Tem jogo do Brasil, né? O jogo vai ser na Filadélfia, né? Que Isso. fica ali Lá em cima, Lá em daquela cima. nuvenzinha aqui, ó. É. Eu vou me deslocar aqui para apontar, então, ó. A Filadélfia tá bem aqui, ó. É. Não, e a gente teve já 30 jogos aproximadamente, né? Estamos terminando na primeira fase. E para quem não sabe, Estados Unidos tem um protocolo, a Copa do Mundo tem um protocolo de que se você tiver uma chuva que produza raios, né, trovões e raios, o protocolo manda paralisar a partida, né, por tempo indeterminado até passar qualquer tipo de risco. E esse protocolo foi criado depois que torcedores morreram numa prova de NASCAR lá nos Estados Unidos. Então é uma prevenção séria que acontece lá. E esse protocolo segue também não só para os Estados Unidos, mas também para o Canadá e para o México, né? Então essa informação que o Arthur vai passar é importante, porque até agora em 30 jogos não tivemos nenhuma paralisação, né? Por conta de fatores climáticos, mas amanhã o jogo do Brasil corre esse risco. Será que corre mesmo? O jogo vai ser às 10 horas da noite, horário daqui, né? Acho que 9 horas da noite ou 8 horas da noite lá na Filadélfia. Corre o risco, Arthur? Pois é. Eu vou me deslocar aqui, né, pro pessoal entender, então deixar aí na câmera aberta. O que acontece? Temos aqui o mapa dos Estados Unidos e aqui a gente tem uma frente estacionária, ou seja, hoje muita chuva no estado da Filadélfia. Porém, a partir de amanhã esse sistema ele se desloca para baixo. E aí, consequentemente, vamos ter tempo bom no jogo do Brasil, né? E paralelo a isso, a gente está focando sempre no jogo do Brasil. Eu quero chamar a atenção para essa tempestade, que é a primeira tempestade tropical a atingir, né, uma sede de Copa. Chegando na Flórida aí, né? E aí, né, tem aquela. A gente trouxe os nomes das tempestades, lembrando que a primeira se chama Arthur, então já está batizado o sistema, né? Porque o que acontece? Então, já nos próximos dias a gente vai ter problemas ali, ó, de muita chuva nessa porção ali sul dos Estados Unidos, que deve avançar ainda até a Flórida. Já teve problemas ali de muita chuva atrapalhando o trânsito. Um pouquinho mais para cima ali, onde tem essa mancha vermelha, Arthur, é Atlanta. E Atlanta é uma Também das uma das sedes, Aliás, isso. foi o jogo que aconteceu agora há pouco, Tchequia e África do Sul.
É 1-1, quebrou o nosso bolão. A gente Quebrou, colocou 1-0 tá check, ruim o né? bolão. Na previsão do bolão tá ruim. Essa Copa tá cheia de surpresas. Mas, a princípio, né, quando a gente olha toda essa situação, nos próximos jogos, pensando até o final de semana, dificilmente a gente vai ter, né, um protocolo sendo ativado. Mas, já pensando para a semana que vem, já podemos ter, porque lembrando que aqui, ó, é o Vale dos Tornados, cruzando, pegando as duas sedes, que é Houston e Dallas no Texas, bem como você falou, né, Atlanta fica mais ou menos por aqui, e aqui, ó, na Flórida, que é rota de furacões. Quarta-feira, né, que vem, Brasil e Escócia na Flórida. Pois é, por enquanto a gente não consegue prever se vai ter um furacão no dia do jogo do Brasil, mas não se descarta, porque a gente começa agora a ter esses sistemas atuando com mais frequência, e aí quem sabe, né, o protocolo pode ser ativado. E a temperatura do jogo de amanhã não preocupa, não? O jogo à noite, acho que não vai estar calor, não, né? Vale. Agora é essa época do verão, né? Então 28, 30 graus ali durante a noite, né? À noite também, esse horário, essa temperatura? Porque, por exemplo, é 10 horas para nós, mas lá é 8, né? 8h30, ainda recém passou, porque tem o seguinte, né? O sol vai embora, mas tem a radiação de onda longa ainda sendo emitida, e aí, claro, se a gente pensar em temperatura do ar é uma coisa, mas tem o calor ainda que está emanando do chão, né? Então, por isso que é bem importante, a gente viu a tecnologia do campo com a irrigação, né? Que ajuda a aliviar isso também. E falando um pouco do protocolo, né? Muita gente acha um exagero o que fizeram, porque no Mundial Interclubes, muitos jogos ficaram paralisados, inclusive com o céu aberto. Não tinha uma nuvem no céu, mas havia um risco da chegada dessa frente fria, então eles paralisaram os jogos. Eu, como repórter de campo, foram 30 anos como repórter de campo, se você imaginar o que eu já peguei de chuva forte e raio dentro de campo, e eu lá com o microfone ligado num fio, né? E a gente teve vários acidentes com repórteres amigos meus aqui. Felizmente não aconteceu nada de mais sério, mas teve o Arthur Miller, por exemplo, né? Que é Arthur Miller, não, o Alex Miller, que é um repórter que hoje ainda está em atuação, era da Rádio Bandeirantes, amigo meu mesmo. Teve que ir para o hospital, né? Porque sofreu uma descarga elétrica. Então, acho que para quem está no campo, não só jogadores, mas todos que estão ao redor, os próprios torcedores, não dá para brincar com raio, né, Arthur? É muito perigo, né? Sim, porque, lembrando, né, reforçando, né, para muita gente, o que acontece? Não necessariamente a nuvem de tempestade tem que estar em cima do estádio para o raio cair lá. Né? Porque qual que é o fundamento, o princípio da origem do raio? Você tem aí, né, uma compensação pela diferença de potencial. O que é isso? Você tem aí a questão que as nuvens vão ficando ou muito negativas ou muito positivas, em contraste também com o que acontece no solo. E aí quando você tem essa polarização, o raio é o que? É uma manifestação dessa interação nuvem-solo, que faz com que ele abre literalmente o ar. E aí faz com que essas cargas se cruzem, se misturem, por isso que você vê o raio. Né? Então, não necessariamente é embaixo, né, da nuvem. Você vê, né, quando a gente vê aquele raio no horizonte, ele fazendo aquelas curvas. Por isso que, se eu não me engano, o protocolo é o seguinte: se tiver um raio, olha só, é um trocadilho. Um raio num raio de 30, 40 quilômetros já é perigoso, porque pode atingir. Porque você não morre, você não precisa necessariamente que o raio caia na sua cabeça para você morrer. O raio pode cair a centenas de metros de você e trazer aquela energia, né, pelo solo, né, e acabar, principalmente com um solo molhado, como é o campo de futebol, né? E por isso que a gente já viu imagens do raio caindo e todos os jogadores, os 22 jogadores em campo despencando. Sim, né? sim. Despencando por conta da força que tem aquela energia, né? Porque aí o nosso corpo acaba servindo como fio, né? É uma ponte. Então, o que acontece? O nosso corpo não é um cabo de aço para transmitir energia. Então, por isso que as pessoas acabam morrendo, porque a gente frita por dentro, né? Essa diferença de carga. Então, a gente não pode brincar com esse tipo de coisa. Tem que ter uma prevenção para colocar em segurança todo mundo que envolve um campo de futebol. Você quer falar sobre o El Niño ou não? Então, um pouquinho antes da gente falar pro El Niño, que a gente já está se encaminhando pro final da live, eu vou pedir pro pessoal colocar aqui no chat se tem alguma pergunta pra gente lendo, do pessoal que tá nos acompanhando, senão a gente traz uma palhinha do El Niño. Então, vamos falar do El Niño, porque como tá muito já indo pro fim,
né? Então, a gente vai trazer esse panorama do El Niño de uma forma geral. A gente está fazendo semana a semana, hoje a gente falou mais da questão do Centro-Oeste, e hoje, né, pensando o produtor, pode ir lá no próprio canal do YouTube, né, a gente está fazendo região a região, e hoje eu vou falar de uma forma mais macro. Então, outro problema que também a gente vai ter aí com o El Niño ao longo do inverno, primavera, é a questão energética, né? Porque lembrando que a gente vinha trazendo aí o nível do Cantareira, que também não se recuperou totalmente. O que acontece? 70% da matriz energética do Brasil é de energia, de água. Hidrelétrica. Ou seja, se você depende da chuva e essa chuva não recuperou os reservatórios, a gente já está aí com déficit a longo prazo de produção de energia. E como o El Niño ele eleva a temperatura no Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, você acaba tendo o quê? Gastar mais com sistemas de refrigeramento, seja para alimentos, seja para o nosso conforto, e consequentemente você tem uma demanda maior por energia, e aí acontece o seguinte, né? Se a oferta é pouca e a demanda é alta, bandeira amarela, bandeira vermelha. Tem que recorrer às termoelétricas, né? Que acaba encarecendo, né? Uma caras. Solução e acaba aumentando os custos de produção, né? Isso é um dos impactos que o El Niño pode trazer também. Outra coisa que eu também estou analisando e também não tem tanto a ver com o agro, mas a gente também se importa, né? Porque essa é a missão do Canal Rural, além de levar aí a melhor informação para o produtor, é também a segurança das pessoas. Então sim, podemos ter eventos extremos, mas não tem nenhum ainda em vista, mas que pensando no litoral de São Paulo, Grande São Paulo, a gente tende aí ter entre dezembro e fevereiro, períodos mais chuvosos. Você está falando de enchentes, né? Isso, pode ter chuvas mais volumosas, porque às vezes pode ser enchente, né? Ou às vezes é aquela chuva que dura 10, 15, 20 dias que não configura uma enchente, mas começa a ter deslizamento de terra, né? Então, porque a gente sabe que a palavra enchente é uma palavra muito... E aí nesse aspecto das enchentes, do volume de chuva, as áreas com maior risco são as regiões sul e sudeste. Então, do jeito que está se posicionando hoje, né? Que se eu fosse centrar um polígono, onde o Arthur Miller está analisando que pode ter enchentes aí ao longo do prazo. Devido aí a algumas outras oscilações, a gente está vendo até essa chuva típica agora no Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, a gente teve um deslocamento desse polígono a norte. E esse frio também fora de época, exato, né? Exato. Tá tudo interligado. E o que acontece? Eu estou analisando que talvez o Estado, tá? Isso não é nenhuma afirmação 100%. Mas qual que é a minha maior preocupação? Talvez os dois estados que sofram com chuva volumosa, com uma possibilidade de enchente, fica Paraná e Santa Catarina, né? Talvez o Rio Grande do Sul, ele se livra dessa situação, e como está mais a norte, pode afetar sul de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul também, porque é assim que a gente está vendo já que as engrenagens estão se comportando. E claro, a gente vai atualizando isso semana a semana, mas de qualquer maneira, a tendência, que nem eu falo para o produtor, vai ser um El Niño muito forte? Sim. Vai ter eventos extremos? Pode ter, sim, mas a gente não sabe ainda, né? Perfeito. Tem que ter essa atenção, mas sem desespero. A gente está se encaminhando para o final, Petri. Então eu queria agradecer aqui a tua presença, né? Muito bom. Toda quinta-feira você vai estar aqui com a gente. E para você que nos acompanhou, né? Sempre mandando suas perguntas, porque essa é a missão do Canal Rural, ajudar a você a entender mais o tempo na sua região. Até semana que vem. Valeu, Arthur. Obrigado pelo convite aí. Quinta-feira estou de volta e foi também um prazer. Um abraço.